Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, Abel atira em Félix. Álvaro sequestra Ângela para impedir que ela seja presa. Dário toma o controle do Hospital Vega e Samantha enlouquece de vez. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 30 de setembro a 4 de outubro. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Samantha entrega para Salmo o dinheiro que Isaac deu para Ângela. Mirtes quer ficar com o recibo, mas Samantha não permite, dizendo que é ela quem ficará. Samantha diz que Ângela não assinou o documento cedendo as ações de seu pai. Mirtes e Salmo sugerem que Samantha não permita que Félix viva na mansão, já que ele é um fugitivo da justiça e ela poderia se meter em problemas. Félix chega ali e o clima fica tenso. Samantha diz a Mirtes e Salma que quem toma as decisões é ela e manda elas saírem dali, pois quer conversar a sós com Félix. Já no quarto, Samantha diz a Félix que é melhor ele deixar sua casa. Eles continuarão com os negócios e o prazer, mas fora de sua casa. Félix ri, diz que não vai sair dali. E além do mais, ela vai precisar dele para sempre. Ele diz que do jeito que ela está, ninguém vai querer um monstro como ela. Samantha tenta dar uma bofetada em Félix, mas ele segura seu braço e diz que não nasceu uma fêmea para levantar a mão para ele. Félix joga Samantha na cama e a maltrata, a ameaçando. Salma devolve para Isaac o dinheiro dele. Ela liga para o hospital e descobre que Léo vai demorar a voltar para casa. Salma diz a Isaac que eles poderiam recordar os velhos tempos e se beijam. Nancy diz a Ângela que verificou os terrenos em Real do Mar, mas percebeu que não era necessário ela ter ido, pois poderiam ter enviado os documentos por e-mail. Ela conta à amiga que isso foi uma armação para tirá-la da cidade e que não pudesse intervir no deslocamento das pessoas da vila. Nancy está suspeitando de que Mirtes, Samantha e Félix sejam cúmplices. Abel está no táxi e vê Baldomero saindo de um bar. Ele manda o taxista seguir aquele carro. Nancy informa a Ângela que Samantha não tem o poder completo e que ela sabe disso, pois se não fosse assim, ela não teria chantageado-a. Léo diz a Samantha que ela não pode demitir Ângela e Dário, pois eles são funcionários da fundação e não do hospital. Samantha diz que dá no mesmo e que em seu hospital é ela quem manda em tudo. Léo diz que ela está indo contra a lei. Samantha diz que se eles quiserem, podem processá-la à vontade, pois para ela sobra tempo, advogados, dinheiro e assim pode destruí-los. Léo diz que, como diretor da fundação, fará o que quiser e sua decisão é que Ângela e Dário permaneçam. Ele diz que Álvaro também seguirá sendo atendido no hospital, pois já ficou sabendo que ela quis negar atendimento médico a ele. Samantha diz que se Ângela aparecer no hospital, ela será presa. Léo chama Samantha de cínica e diz que ela ficou com o dinheiro e o recibo que foi roubado. Samantha diz, em tom de ironia, "Eu?" Léo a chama de desgraçada e Samantha debocha. Ângela se lembra dos momentos felizes com Léo. Léo vê Ângela e lhe diz que ela está contratada para a fundação e que continuará assim trabalhando no hospital. Os dois se beijam. Ângela comenta com Léo que estava ali esperando por ele e acabou vendo a ultrassom de sua filha e que ela parece ser linda. Samantha liga para Félix e manda ele fazer algo contra Léo Santilana. Ela ordena ao cúmplice que não o mate, mas sim para lhe dar um grande susto. Todos da vila estão na rua e as crianças sentem frio. Oscar chega ali e leva cobertas para eles. Um advogado chamado Rogério chega ali para tratar do assunto da doação de Estrela. O advogado diz que Estrela terá que voltar ao orfanato devido à situação que eles se encontram. Ed fica abalado. Nélida dá remédios para Clarinha para ela dar para Álvaro, para que o cérebro dele seja desinflamado.
Ela conta que foi Léo quem deu as ordens para que Álvaro continue recebendo seu tratamento e que enfrentou Samantha Vega. Depois, Sebastião diz a Clarinha que cada vez que a olha, se apaixona mais por ela. Clarinha fica sem graça, mas Sebastião pergunta se ela sente algo por ele. Clarinha tenta falar, mas Sebastião a beija. Dário os vê. Félix está saindo da mansão Vega para cumprir a ordem de Samantha contra Léo. Abel, que o seguiu, o ameaça com uma pedra e manda ele dar a chave do carro. Félix pega sua arma, mas Abel é mais rápido e joga a pedra na arma dele. Os dois brigam pela arma e Abel consegue pegar. Ele ameaça Baldomero e Félix com a arma e manda eles levantarem a mão para o alto. Félix e Abel brigam pela arma e Abel acaba disparando em Félix. Ângela diz a Léo que já vai, pois não quer ter problemas. Léo a beija. Salma chega ali, os vê e dá um tapa em Ângela. Ela diz que está cansada daquela mulher e mostra para Léo o áudio de Ângela dizendo sobre Álvaro. Léo fica abalado ao escutar o áudio. Ângela diz a Léo que aquele áudio está fora de contexto e que tem uma segunda parte. Salma manda ela parar de mentir e que aquela é a voz dela. Ângela percebe que Salma roubou seu celular e que ela e Samantha estão aliadas. Félix desmaia. Baldomero chama Abel de assassino e ele foge. Ângela diz a Salma que ela e Samantha têm tudo sobre a fundação. Salma diz que ela só está dizendo isso para se desfocar do assunto do áudio. Léo confronta Salma de como ela conseguiu aquele áudio. Salma diz que não sabe como ele se atreve a perguntar isso a ela, sendo que Ângela é quem deve explicações a ele. Léo diz que isso é algo que vai falar com Ângela, mas assegura que não acredita em nada que venha de Salma. Salma se sente humilhada e Léo manda ela sair de sua sala. Quando Salma sai, Léo exige explicações de Ângela e ela volta a repetir que existe a segunda parte. Os dois discutem. Samantha chega ali com um segurança e diz a Ângela que ela tem uma atuação muito comovente. Félix é levado às pressas para o Hospital Vega e um policial está ali, já que ele é um fugitivo da justiça. Abel chega em casa muito assustado. Ele conta a Pablo, Nancy e Luz que acha que acabou com Félix e explica como tudo aconteceu. Eles tentam tranquilizar Abel e ele diz que não tem certeza que eliminou Félix. Guigo chega ali e pergunta se Abel tirou a vida de seu pai. Luz tenta falar com o filho, mas Guigo corre e se tranca no quarto. Abel tenta falar com ele, mas Guigo manda ele deixá-lo sozinho e que ele acabou com seu pai de propósito. Luz pede que Abel espere um pouco, pois agora ele não vai escutá-lo. Samantha diz a Ângela que se ela não sair agora mesmo do hospital, vai pedir que Mirtes faça uma denúncia contra ela por desfalques na fundação. Léo acusa Samantha e sua mãe de ter preparado uma armadilha para Ângela. Samantha diz: enquanto você não provar isso, a sua cadelinha vai ficar na rua. Samantha manda o segurança tirar Ângela e Léo se coloca à frente. Ângela se retira. Luz vai ver Félix no hospital e dá graças a Deus por ele estar vivo. E sendo assim, Abel não carregará com essa culpa. Félix desperta e tenta agarrar Luz pelo pulso. Ele percebe que está algemado e Luz diz que ele irá pagar caro por seus crimes e sai. Álvaro diz a Ângela que não vai permitir que Samantha faça mal a ela. Ângela o agradece e diz que essa briga é ela quem tem que brigar. Álvaro garante que vai resolver todas as burrices que fez e que prejudicaram. Ele também diz que fará o que puder para que ela volte a amá-lo de novo. Ângela então pede uma prova que possa confiar nele. Léo chega ali, diz que tem uma ideia e pergunta a Álvaro se o beijo entre ele e Ângela foi real ou roubado. Álvaro confessa diante de Léo que roubou o beijo de Ângela. Ele assume que ela está apaixonada por Léo. Álvaro promete que ainda irá reconquistar Ângela, mas ela deixa claro que jamais vai sentir o mesmo por ele. Depois, Léo diz a Ângela que precisa saber se realmente
existe a segunda parte daquela gravação que Salma lhe mostrou. Ângela diz que ele segue sem acreditar nela, mas Léo diz que duvida porque a ama. Ângela promete que vai mostrar a segunda parte da gravação. Léo decide passar a noite com Ângela ali em sua casa. No dia seguinte, Léo e Ângela tomam café da manhã juntos e estão felizes. Léo segura Josué nos braços e Ângela está satisfeita por tudo estar esclarecido entre eles. Léo diz que enquanto existir confiança entre eles, nada poderá destruí-los como casal. Ângela agradece por ele acreditar nela. Ela conta para Léo que não sabe se construirá a clínica em Real do Mar, porque Samantha e Mirtes a odeiam. Léo diz que também vai lutar pelo sonho dela e que juntos podem contra qualquer coisa. Abel quer falar com Guigo, mas recebe desprezo do garoto. Ângela liga para o subsecretário da Saúde e comenta que está sendo acusada de ter cometido uma fraude na fundação. Elias, o subsecretário de Saúde, diz que já está ciente disso e que foi Samantha Vega quem lhe contou e isso pode prejudicar o apoio para a clínica. Ângela jura a Elias que tudo é uma mentira e que fizeram uma armadilha para ela. Elias diz que espera que ela prove sua inocência. Léo diz a Mirtes que roubaram esse recibo e o dinheiro da fundação e acusa a mãe de estar envolvida nisso. Mirtes diz que Ângela está fazendo com que ele fique cego e que por culpa dela ele tem se afastado dela e das pessoas que o amam. Léo ameaça ir para sempre da vida da mãe, se não devolver os recibos e o dinheiro. Mirtes diz que ele pode fazer o que quiser e que não sabe nada sobre o acontecido. Nestor faz uma ligação para Álvaro e conta que existe uma denúncia contra Ângela, pois Samantha e Mirtes a acusaram de fraude. Álvaro fica chocado e diz que elas são umas malditas desgraçadas. Nestor diz que pelo que ficou sabendo por seus companheiros é que querem pegar Ângela desprevenida para levá-la para a cadeia e que Samantha subornou várias pessoas. Álvaro diz que não permitirá isso e que podem fazer algo. Ângela aconselha Ed e Oscar que se casam, pois Estrelinha precisa de uma família. Ed diz a Oscar que sua prioridade agora é Estrelinha e sabe que ele não está pronto para um compromisso. Sebastião diz a Clarinha que seu sonho é viver as 24 horas do dia com ela e tenta beijá-la. Sebastião se declara para ela e Clarinha aceita ser namorada dele. Os dois se beijam pela primeira vez. Nancy diz a Abel que ele tem uma denúncia contra ele por ter tentado eliminar Félix. Abel fica nervoso. Álvaro vai atrás de Samantha e diz saber que tem uma ordem de prisão contra Ângela. Ele manda ela deixar Ângela em paz e diz estar disposto a se esquecer do divórcio e voltar com ela. Samantha não aceita a proposta dele e diz que não precisa de um cego inútil ao seu lado. Álvaro suplica que Samantha não faça mal a Ângela, mas ela está disposta a tudo para se vingar. Anoitece. Álvaro liga para Ângela e inventa que está perdido, porém sabe que está próximo da vila. Ele pede ajuda a ela e Ângela decide ir atrás dele. Salma começa a viver na mansão Vega e Isaac e ela vão para a cama novamente. Ângela encontra Álvaro, mas tudo isso é uma armadilha dele. Ângela vê o carro de Nestor e Álvaro pede perdão e diz que é pelo bem dela. Nestor dopa Ângela e Álvaro coloca ela dentro do carro. Léo chega em casa e se dá conta que Salma foi embora. Mirtes chega ali e conta que Salma já se foi e que já tem um pai para a filha dele. Léo questiona com quem ela foi. Mirtes diz que ela foi com um outro homem e que isso vai importar a ele quando ela for embora com sua filha e seu amante. Ela conta que em alguns dias Salma irá embora para sempre e aquela é sua última oportunidade de reconquistar sua família. Léo acredita que Mirtes está mentindo para ele. Salma diz a Isaac que está disposta a cumprir sua ameaça com Léo. Isaac diz que então irá com ela e Salma fica feliz. Ele diz que se preocupa com o que a sogra dela irá opinar, mas Salma diz que isso não é a vida dela. Mirtes faz questão de tentar magoar Léo, dizendo que a filha dele
irá crescer longe dele. Léo diz que ela fez a mesma coisa, escondendo quem era seu verdadeiro pai. Ele diz que a mãe é uma chantagista e manipuladora de sempre e que vai defender seu amor por Ângela. Álvaro sequestra Ângela com a ajuda de Nestor e levam ela até uma casa abandonada. Ed tenta ligar para Ângela, mas ela não atende e ele deixa um áudio no WhatsApp para ela. Álvaro manda Nestor enviar uma mensagem para Ed, como se fosse Ângela, dizendo que saiu com Álvaro e que eles precisavam conversar sobre o passado deles. Na mensagem, Ângela supostamente diz a Ed que ainda ama Álvaro, mas não disse a Léo para não magoá-lo. Álvaro ainda instrui Nestor para dizer a Ed que Ângela ficará um tempo com Álvaro e o deixa encarregado de cuidar de Josué e que não diga nada a Léo. Léo vê a ultrassom de sua filha e se atormenta pelas palavras de Mirtes, dizendo que a filha dele cresceria chamando o outro de pai. Ângela começa a acordar e Álvaro manda Nestor dopá-la novamente. Ele também manda o advogado tirar o chip do celular de Ângela para que não o rastreiem. Álvaro diz a Nestor que Ângela jamais irá perdoá-lo por aquilo. Nestor aconselha o amigo que explica a razão para Ângela. Alguns policiais vão à vila e dizem a Clarinha e a Ed que estão procurando Ângela Gutierrez Vidalgo pela fraude cometida na fundação. Ângela acorda e pergunta a Álvaro o que aconteceu e ela está tonta. Álvaro conta a Ângela que ele e Nestor trouxeram ela até ali, pois ela estava sob risco de ser presa. Ele explica que tem uma ordem de prisão contra ela. Ângela quer seu celular para falar com Nancy, mas Álvaro não permite. Ele diz que se ela ligar para qualquer pessoa, poderiam rastrear o celular e que sabe que Samantha é capaz de tudo para chegar nas últimas consequências. Ângela diz que quer estar com seu filho e diz para Álvaro que o odeia por tê-los separados. Samantha é notificada que Ângela não está na vila e fica furiosa. Ela conta a Mirtes e Salma que parece que Ângela fugiu, mas não levou o filho e isso lhe parece estranho. Guigo diz a Abel que já entendeu que foi um acidente por ele ter atirado em seu pai. Ele diz que sabe como seu pai é e então decide perdoar Abel. Abel fica feliz e os dois se abraçam. Clarinha conta a Dário e Léo que seu pai não aparece. Dário fica sabendo que Sebastião e Clarinha estão namorando. Ele deseja que eles sejam felizes e que para ele o importante é Clarinha ser feliz. Os dois se abraçam. Léo pergunta a Ed se ele sabe algo sobre o desaparecimento de Ângela e Álvaro. Ed esconde de Léo a suposta mensagem que recebeu de Ângela e conta que ela saiu pela noite para ir atrás de Álvaro, que estava perdido. Ele conta para Léo que a polícia está atrás de Ângela, pois Samantha denunciou por fraude. Guigo visita Félix no quarto do hospital. Félix quer fazer o filho se sentir mal e diz que ele e a mãe dele o traíram. Guigo diz ao pai que ele deve entender que fez muito mal e deve mudar. Ele diz que agora só sente medo dele e Félix debocha do filho. Félix diz que ele é uma menininha por sempre chorar. O chama de inválido nojento e manda sair dali. O vizinho traidor diz ao advogado do conselho tutelar que aquela vila não é um bom lugar para crianças viverem. Sebastião revela a Clarinha que eles passaram no concurso para estudar arte na Espanha. Clarinha fica muito feliz e os dois se abraçam. Nancy diz a Samantha que ela sabe que Ângela não roubou o dinheiro da fundação e que aquilo parece ser uma emboscada. Ela reclama que ela tenha denunciado Ângela e jura que isso não ficará assim. Léo tenta ligar para Ângela, mas não é atendido. O inspetor Garcia vai à casa de Pablo e Abel com uma ordem de prisão para Abel por ter atirado em Félix. Pablo recebe o inspetor e Abel escuta atrás da parede. Pablo protege o primo e inventa que ele foi embora dali. Nancy entrega para Samantha a ordem do juiz que revogou a decisão do conselho, na qual destituíam Dário como diretor. Samantha fica furiosa e Nancy diz que se ela desacatar a ordem do juiz, poderá pagar na cadeia. Dário tira a onda da cara de Samantha e diz: "Por isso, minha querida, eu peço que você saia da minha sala.
Eu tenho um hospital para dirigir e muitas ações que corrigir. Léo pergunta a Ed se tem novidades de Ângela. Ed mostra o áudio que enviou para Ângela. Josué chora e Ed sai para atendê-lo e deixa o celular na mesa. Léo acaba lendo as mensagens que foi supostamente enviadas por Ângela, dizendo que ela se foi com Álvaro. Léo fica arrasado ao ler isso e reclama com Ed por ter escondido isso dele. Álvaro se dá conta que Ângela não está na cama. Nestor chega ali e sai à procura dela. Ângela estava escondida debaixo da cama e aproveita que Nestor deixou a porta aberta para tentar fugir. Ed diz a Léo que não disse nada para ele, pois Ângela lhe pediu. Léo exige que Ed lhe conte toda a verdade. Ângela está fora da casa abandonada e Álvaro grita por ela. Léo diz a Ed que tudo está muito estranho e suspeita que as mensagens não foram enviadas por Ângela e sim por Álvaro. O advogado Gonzales diz a Samantha que a ordem que Nancy a entregou é legal e foi ditada por um juiz. Samantha fica furiosa e acredita que Nancy e Dário estão fazendo isso para se vingar dela pelo que está fazendo com Ângela. Gonzales diz que ela terá que acatar o que o juiz determinou. Álvaro e Nestor não encontram Ângela. No quarto de Samantha, ela surta e começa a quebrar as coisas. Mirtes pede que ela se acalme, mas Samantha grita dizendo que tiraram a direção do seu hospital. Ela jura a Mirtes que Nancy e Dário irão pagar caro por aquilo. Mirtes garante que no fim ela ficará com tudo, mas que precisa se tranquilizar. Salma chega ali e Samantha começa a dar sinais claros que está enlouquecendo. Salma e Mirtes ficam horrorizadas ao ver o estado crítico de saúde mental da louca. No dia seguinte, Nestor localiza Ângela deitada em uma escadinha perto da casa abandonada. Ele percebe que ela está doente e tremendo de frio. Ed diz a Léo que acredita que Álvaro levou Ângela através de mentiras e que não acredita que Ângela deixaria Josué. Léo diz que Álvaro é um imbecil, psicopata, por separar uma mãe de seu filho. Nestor leva Ângela até a casa abandonada e diz a Álvaro que ela está muito mal, com hipotemia. Álvaro deita na cama com Ângela, a abraça e diz que ela já está salva. Nestor cobre Ângela e diz a Álvaro que vai conseguir um termômetro e algo quente para ela comer. Ângela delira e quer seu bebê. Álvaro pede que ela fique calma e que Josué está bem. Ele pede perdão e diz que só queria protegê-lo. Abel foi preso e Nancy diz a ele que vai tirá-lo dali. Abel diz que Félix é um maldito e que mesmo tendo tantos crimes, segue livre. Ele diz a Nancy que é triste estar preso longe dela e do bebê deles. O advogado do conselho tutelar diz a Ed e Oscar que está ali por Estrela, pois foi informado que ela não tem estabilidade naquela vila. Estrela implora que o advogado não a leve. O advogado diz que Ed também não tem os recursos necessários para ter Estrelinha. Oscar interrompe e diz que Ed mora com ele, que em breve irão se casar e que Estrela viverá com eles. Samantha diz a Gonzales que não permitirá que, por conta da incapacidade dele, ela perca tudo. Ela ordena que ele pense em algo para recuperar o que é seu. Estrela terá que ser levada pelo advogado do conselho tutelar e Ed sofre. Oscar tenta consolar o namorado. Ed pergunta se foi verdade o que ele disse sobre se casarem. Oscar diz que sim, que o ama e que quer passar sua vida com ele e Estrelinha. Ed fica feliz e Oscar lhe dá um beijo na bochecha. Félix diz a Nélida que quer ver Samantha Vega e que a conhece muito bem. Léo liga para Salma, mas ela o ignora. Isaac aconselha Salma que ela pode ficar com ele e Léo ao mesmo tempo e não precisam ter compromisso. Nélida avisa Samantha que Félix Lopes quer vê-la. Samantha manda Nélida avisá-lo que mais tarde vai vê-lo. Gonzales informa Samantha que o policial não prendeu Ângela Gutierrez, pois ela e Álvaro estão desaparecidos. Ele diz que talvez a advogada Nancy ficou sabendo da ordem de prisão contra Ângela
e provavelmente Álvaro levou Ângela para que não fosse presa. Samantha suspeita que alguém esteja ajudando Álvaro. Gonzales diz que pode ser o advogado dele, Nestor. Sebastião conta a Dário que ele e Clarinha ganharam o concurso para estudar na Espanha. Dário fica feliz por eles. Ângela piora seu estado de saúde. Nestor diz que se não levarem ela até um médico, ela poderá morrer. Clarinha diz a Dário que não vai para a Espanha por causa de seu pai e que sente que precisa cuidar dele. Ela diz que mesmo ganhando o concurso seria difícil, pois eles não têm dinheiro para a passagem de avião e todo o transporte. Dário diz que isso é o de menos e que isso ele resolverá. O inspetor Garcia diz a Léo que precisa encontrar Ângela, pois ele tem uma ordem de prisão contra ela. Léo diz ao inspetor que tudo aquilo é uma armadilha. Garcia diz a Léo que espera que ele não seja cúmplice. Nesse momento, Álvaro liga para Léo e ele finge ser um paciente para despistar o inspetor. Álvaro diz a Léo que precisou levar Ângela para que não fosse presa, mas que agora ela está passando mal e precisa que ele vá para lá. Pablo visita Abel na prisão e garante que eles tirarão ele dali. Abel diz ao primo que às vezes ele precisou atirar no imbecil do Félix para que ele e Luz fossem felizes. Pablo pede que ele não diga isso e que Nancy e o filho dele precisam dele. Ângela delira e tem recordações com seu pai, Josué. Álvaro dá água para Ângela se hidratar e a abraça. Léo liga para Álvaro e comenta que o inspetor Garcia suspeita que ele sabe onde Ângela está. Ele diz que tem certeza que se sair do hospital, o inspetor irá segui-lo para que possa prender Ângela. Léo diz que verá o que pode fazer para despistar o inspetor e Álvaro pede que ele não demore. Anoitece. Álvaro segue cuidando de Ângela e ela está muito mal. Dário provoca Samantha e pergunta se a polícia sabe que ela é amiguinha de Félix. Samantha diz que eles não têm nada para falarem e Dário diz que o inspetor Garcia está investigando todos do hospital e pergunta o que ela acha que ele pensaria se soubesse que ela tem tratos com Félix. Samantha pergunta se ele está ameaçando e ele diz que sim. Dário garante a Samantha que ela está prestes a cair e ameaça colocando-la na prisão. Depois, Samantha chama Nancy e diz que quer chegar a um acordo com ela. Nancy diz: "Ah, deixa eu adivinhar. Você quer me comprar para que eu perca todos os casos que convém a você e assim ser sua aliada." Samantha diz é exatamente isso, mas Nancy se nega a ser subornada por Samantha. Dário presenteia Clarinha com as passagens de avião para a Espanha, para ela e para Sebastião. Clarinha fica surpresa. Na sala de Mirtes, Isaac diz ao inspetor Garcia que quer que Ângela seja presa, pois roubou o dinheiro que ele doou. Salma aproveita para manchar a imagem de Ângela diante do inspetor. Clarinha agradece a ajuda de Dário, mas não quer aceitar. Dário diz que ela não pode deixar aquela oportunidade ir embora e que é seu sonho. Clarinha está preocupada com Álvaro e quer cuidar dele. Ângela passa muito mal e Álvaro diz a si mesmo: "Chega logo, Leonardo,